Os atos administrativos são atos unilaterais que buscam resguardar, restringir ou extinguir determinada função ou ação. Entende-se a presunção da legitimidade, ou seja, sempre que um ato administrativo é posto, subentende-se que ele foi aplicado corretamente. Então, o que vale é a aplicação desse ato, podendo ser provado verdade ou não, mas em primeiro momento se entende como verdadeiro. A sua principal função é ser aplicado pelo Poder Executivo, mas também pode pelo Legislativo e pelo Judiciário. Fazem parte da função tanto de órgãos públicos quanto particulares, porém sendo mais comum em órgãos públicos, visando coordenar e orientar e impedir mais administrações de órgãos públicos e funções que sejam em prol da sociedade. Os atos administrativos são divididos em dois: materiais e os jurídicos. Um exemplo de um ato administrativo material é coleta de lixo, podar árvores de praça. São coisas que devem acontecer palpavelmente e que tenham benefício para a sociedade e para a função administrativa no todo. Já os jurídicos são aqueles de responsabilidade administrativa dos órgãos ou de uma determinada situação na qual envolva tanto os órgãos quanto a população em algo que envolva o direito propriamente dito. É o poder conferido por lei ao agente para determinar sua função com competência, não podendo ser inferior nem superior, não podendo realizar abuso de poder. Ou seja, o agente competente é aquele que faz o seu trabalho e cumpre sua função da forma correta como prescrito e previsto pela lei do seu trabalho. Também existe a forma, que é a forma qual o ato vai ser prescrito. Geralmente, ele acontece de forma escrita, mas também pode ser por sinais. Um exemplo são os guardas de trânsito. A forma de trabalho deles é mostrar sinais, levantando ou sinalizando de alguma forma visível às pessoas. Geralmente, na administração pública são de formas escritas. A finalidade tem que ser de caráter impessoal, ou seja, nunca podendo ocorrer para benefício próprio, porque agentes públicos, como o próprio nome diz, já trabalham para o público. Se ele for para uma finalidade pessoal, ele já está automaticamente anulado. A finalidade do ato deve ser sempre para o interesse bem público. E o objeto é o resultado consequente ao motivo. No motivo foi o que levou ele a praticar o ato, e o objeto é o resultado adquirido do motivo, ou seja, a finalidade do ato, o final do ato. Oi, gente, meu nome é Joyce Gomes e eu vou falar para vocês um pouco sobre a classificação dos atos administrativos. O que é esse ato administrativo? É a administração pública onde estabelece algo aos seus administrados internamente ou particulares externamente. Existem 4 tipos de classificações. No caso, essas são as mais conhecidas, tá? Que eu vou falar aqui. Existe quanto aos destinatários, né? Que tem a geral e a individual. A geral, ela atinge a coletividade, ou seja, é um ato da administração pública que atinge toda uma coletividade, tá? Não tem um alvo específico, certo? E a individual é o contrário, né? No caso, atinge a uma só pessoa. Um bom exemplo é a aposentadoria, né? É um caso individual, né? Cada caso é diferente. Então, é um ato destinatário individual, aposentadoria. Também temos a supremacia do ato, né? Onde existe dentro dela a império, expediente e a digestão. Vou explicar um pouco, né? A império é aquele ato onde impõe a você, estabelece algo a você. Exemplo, uma multa, tá? Uma multa de trânsito. A expediente não é exatamente, né, uma finalidade. É o seguinte, dentro da administração pública tem que ocorrer documentos, vai para lá, vem para cá e assina aqui. Um exemplo disso é o despacho, despachos internos. Então, assim, é um meio de chegar a um fim, tá?
é justamente essa supremacia do ato, que é chamado de expediente, é um meio para chegar a um fim, tá? E a digestão, a administração se coloca acima, é uma característica privada, define de uma forma mais ampla. Um exemplo disso é, por exemplo, você tem um quarto e você aluga, tá? Esse quarto a outra pessoa. Então, assim, a administração vai agir com a gestão, né? Vai ter administração ali, pública? Vai, tá? Mas também, nem em todos os casos, vai haver essa administração pública, certo? Outro também é quanto ao regramento, né? Existe o vinculado e o discricionário. O vinculado por exemplo, fulana quer se aposentar. Só que para se aposentar, ela tem que seguir vários requisitos. Não é chegou, aposentou, né? Como todo mundo sabe, se ela seguir os requisitos, beleza, vai ser dada sua aposentadoria. Porém, se ela não seguir algum daqueles requisitos, vai ser negado. Então, assim, é a obrigação de negar ou de aceitar se a pessoa seguir todos aqueles requisitos, tá? E o discricionário vai ser analisado um ato. Exemplo, um fiscal de vigilância sanitária, tá? Ele chega e vai revisar todo o local. Então, assim, ele tem a obrigação de, se alguma coisa tiver errado, ele vai lá e vai lhe multar. Porém, ele tem a obrigação de lhe dar uma advertência, tá? Uma advertência, por exemplo, você vai ser advertido, então é necessário que isso aconteça para que não venha a chegar a sua multa, entendeu? É isso aí. Aí, quanto à formação, tem a formação simples, a complexo e o composto. Eu vou falar sobre as três. A simples, o ato de administração simples, quanto à formação, é feito por um órgão que gera um ato. Uma empresa onde existe uma demissão, uma aposentadoria, uma licença. É quanto à formação simples. É unir para produzir um ato. Então, assim, isso é bem complexo e não é como eu tinha falado antes, na forma simples. E o composto é indicado, por exemplo, um órgão vai indicar um ato para ser feito. Porém, não depende só daquele órgão, né? Vai passar por outras pessoas, ele vai precisar ser ratificado, entendeu? Para poder ser concluído. Tá? E assim, eu vi um exemplo bem interessante na internet que eu vou falar para vocês verem entender quanto à formação, esses três situações que eu falei, que é a simples, complexo e composto, tá? O simples é, por exemplo, tá aquele cara ou aquela menina, aquela mulher, né? Ela quer, tipo, sair pra farrar, sair pra beber. Então, ela vai, sai e faz o que bem quiser, tá? É o ato simples, ou seja, é um órgão que gera um ato, tá? O ato complexo o que acontece? É um casal e aí um olha pro outro e fala assim, vamos jantar fora, tá? E disse, certo, vamos. Aí um diz, eu quero comida japonesa. Aí o outro diz, eu quero comida chinesa. Eu não entendo muito dessas coisas, mas enfim. Um dia eu quero pastel, outro dia eu quero coxinha, outro dia eu quero cachorro quente. Então, assim, é bem complexo, tá? Os dois têm que chegar a um acordo final. É um órgão que gera um ato, tá? O ato complexo o que acontece? É um casal e aí um olha pro outro e fala assim, vamos jantar fora, tá? E disse, certo, vamos. Aí um diz, eu quero comida japonesa. Aí o outro diz, eu quero comida chinesa. Eu não entendo muito dessas coisas, mas enfim. Um dia eu quero pastel, outro dia eu quero coxinha, outro dia eu quero cachorro quente. Então, assim, é bem complexo,
tá? Os dois têm que chegar a um acordo final, tá? A um ato final. Os dois têm que entrar em acordo, né, para poder tomar a decisão. E o composto, né, é o seguinte, é indicado por um órgão e precisa da aprovação de outros, né? Um exemplo, um casal, né? O cara vai lá, ou a menina, não sei, se ajoelha e pede em casamento a outra pessoa. Se ajoelha, tal, pede, né? Fulano, você quer casar comigo? E aí, o que é que vai precisar? Da resposta da outra pessoa. Então, assim, vai depender do que a outra pessoa vai falar, tá? Então, esse é a classificação do ato, da formação composto, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e obrigada. Olá, pessoal. Eu sou Karina França. Estou no 6º período de Direito da Faculdade Novo Horizonte. Né? Irei falar sobre a extinção de atos administrativos. Né? Esses atos é uma forma de agir da administração pública. Né? São manifestações de vontade do Estado de forma unilateral. Vale salientar que todo ato administrativo é uma vontade do Estado, né? Estabelecendo sempre um direito ou um dever a outras pessoas. Vou dar um exemplo bem nítido, né? A concessão de aposentadoria, a demissão de servidores, né? São um dos procedimentos do ato administrativo. E vale salientar que o Estado, ele age através desses atos. E são 3 formas, né, que deixam bem nítidos a extinção dos atos. Vem a anulação, a revogação e a cassação. A anulação é um ato que ele já vem legal. É um ato ilícito. Ele já nasce ilícito. A revogação é um ato inconveniente, né? Ou inoportuno. Você revoga. E a cassação são legais no seu nascimento, porém, eles se transformam em atos ilegais depois de um tempo, né? Aí vale salientar que a administração pública, ela pode rever seus próprios atos. Ela é competente para anular, revogar e cassar esses atos. E vale frisar que os efeitos, né, de anular o ato, ele vem do latim extingue, ou seja, o efeito retroativo, né? Quando você anula um ato, você anula tudo que decorre dele. Esse é o efeito extingue. Os atos administrativos, eles são divididos em 5 espécies. São elas: atos normativos, atos ordinários, atos negociais, atos enunciativos ou de pronúncia, e os atos punitivos. Os atos normativos são aqueles que contêm comandos, em regra geral, né? Eles são abstratos. Para viabilizar o cumprimento da lei. São os atos normativos, os decretos, os regulamentos ou instruções normativas, os regimentos, as resoluções e as deliberações. Os atos ordinários são tomadas de decisões internamente
de poder hierárquico. São eles as instruções, os circulares, os avisos, as portarias, as ordens, né? As ordens de serviço, os ofícios e os despachos, né? Os atos negociais diz respeito a manifestações com roupagem de interesse privado. São eles a licença, a autorização, a permissão, a concessão, a aprovação, a admissão, o visto, a homologação, a dispensa, a renúncia e os protocolos administrativos. Os atos enunciativos ou de pronúncia certificam-se atestam uma situação existente, né? Não contendo manifestação de vontade da administração pública. São eles as certidões, os atestados, os pareceres técnicos, os pareceres normativos e as apostilas. Os atos punitivos são sanções aplicadas pela administração pública. São eles a multa, a interdição de atividade e a destruição de coisas. Eu quero enfatizar a importância do direito administrativo, né, que ele está ligado com o direito constitucional. E o direito administrativo, de certa maneira, é um direito que faz serviços públicos. Ele está ligado e constituído para uma execução. Por isso que ele é tão fundamental, né? O direito administrativo tem um objeto, o sistema de princípios, de regras e de realização de serviços públicos, destinado a satisfazer o interesse do próprio Estado e em prol do bem comum de toda a sociedade.